Olá, bem-vindos ao primeiro Estranha-se e depois Criptoganha-se. Uma série que pretende descomplicar os conceitos em volta das criptomoedas e permitir-te perder alguns dos medos de começares a investigar e a investir sobre este tema. Bem, no último episódio, ao explorarmos a complexidade das moedas fiduciárias, ficámos a perceber as suas limitações e vulnerabilidades, especialmente os problemas relacionados com a inflação, e que a Bitcoin se apresenta como uma solução inovadora para estes problemas, através dos seus princípios de escassez e descentralização. Contudo, a Bitcoin não é só sunshine and rainbows, na verdade, né? Como costuma dizer. A Bitcoin enfrenta também alguns desafios na atualidade para poder vir a ser uma solução perfeita e com uma adoção em massa. Assim, neste episódio, vamos então explorar alguns desafios que a Bitcoin tem que ultrapassar para poder vir a ser uma moeda do futuro. Bem, um dos primeiros grandes problemas que a Bitcoin enfrenta é que ela não é na atualidade vista pela grande maioria das pessoas no seu conceito inicial, no qual ela foi criada, como sendo uma moeda digital, ou um dinheiro digital de peer-to-peer, de pessoa para pessoa. É na verdade atualmente vista como um investimento, um ativo de investimento. Porquê que isto acontece? Acontece por causa da sua volatilidade de preços. O princípio da descentralização, que tanto abordámos nos primeiros 2 episódios, traz grandes vantagens, mas também traz algumas pedras no sapato. Enquanto o valor da Bitcoin for inerentemente comparado a uma moeda fiduciária, como por exemplo o euro, pode haver um flutuar de valor significativo num curto espaço de tempo. Vamos simplificar. Hoje uma Bitcoin custa 4 euros, mas se amanhã a procura para a compra ou a aquisição de uma Bitcoin for maior do que a oferta, o preço dela vai aumentar e ela amanhã pode custar 8 euros. Enquanto não houver uma adoção total da Bitcoin num sistema de dinheiro de pagamento universal, vai haver sempre uma atribuição de valor em euros e criar esta volatilidade de valor. Isto implica que a Bitcoin hoje está mais perto de ser como uma ação em bolsa do que a moeda do amanhã. Porque enquanto a Bitcoin não for aceito como um pagamento, eu enviar apenas Bitcoin para o meu amigo para ele pagar, por exemplo, ele vender-me o seu carro, enquanto nós pretendermos sempre comprar Bitcoin porque ela nos dá um X valor em euros, vai haver sempre este flutuar. E esta volatilidade pode atrair traders e investidores, como estávamos a dizer, que procuram lucrar com as mudanças de preços, mas dificulta o seu uso como uma moeda estável para transações diárias. Esta volatilidade é ainda mais acentuada que os investimentos tradicionais, como por exemplo as ações em bolsa, porque, sendo descentralizada e não havendo qualquer controle por parte de entidades centrais, não há maneira de controlar centralmente as vendas e as compras de grande proporção, que fazem o valor dos ativos variar drasticamente num curto espaço de tempo. A verdade é que, não havendo uma entidade central, a manipulação é mais fácil de acontecer, com vendas e compras rápidas para o preço subir e descer instantaneamente. Em relação à segurança, embora a tecnologia por trás da Bitcoin, como a blockchain, seja considerada segura e difícil de adulteração, como já vimos, as entidades e as ferramentas em volta desta tecnologia, como por exemplo as corretoras de criptomoedas e as carteiras digitais, podem ser alvo de hackers. Apesar destas questões serem comuns a tudo o que está no mundo digital, os hackers podem de certa forma atacar tudo o que está no mundo digital, é atualmente mais acentuado na realidade das criptomoedas, pois trata-se de um mercado novo e em constante desenvolvimento, onde podem surgir falhas de segurança que não estão tão facilmente seguras ou resolvidas como se fosse o caso de uma entidade central e que até tem um apoio governamental. Pensar, por exemplo, um caso de um hacker atacar uma conta bancária ou uma questão de atacar todas as contas de um banco. É mais fácil para o banco conseguir repor dinheiro ou resolver o problema, até mesmo com o apoio de entidades governamentais. E isso na Bitcoin não é tão, no caso das criptomoedas, neste caso, não é tão fácil de acontecer. O sistema peer-to-peer, onde a comunicação e transações ocorre diretamente entre os participantes, como já vimos, em que eu mando dinheiro de mim para a minha mãe sem a necessidade de haver uma autoridade central ou de intermediários, permite algum nível de anonimato, ou pseudo-anonimato pelo menos, para os utilizadores. E num mundo em que sentimos que estamos cada vez mais a ser vigiados e em que a nossa privacidade é cada vez mais uma miragem, este sistema de termos uma proteção da nossa identidade, principalmente nas transações e nas comunicações, é muito valorizado. Porque na verdade ninguém precisa saber o que é que nós estamos a comprar e a fazer, certo? Pois, a verdade é que a capacidade da Bitcoin de facilitar transações relativamente anónimas levantou preocupações sobre o seu uso em atividades ilegais, como é o caso da lavagem de dinheiro e, por exemplo, o financiamento de terrorismo. Pois, através do seu sistema de criptografia que protege as transações legítimas,
pode também ser utilizada para ocultar atividades criminosas, dificultando a identificação e rastreamento de transações ilícitas, e onde a dificuldade do rastreamento pode ser explorada por criminosos para realizar transações ilegais e sem a preocupação de serem identificados. Outro grande calcanhar daqueles na adoção massificada das criptomoedas é a sua complexidade técnica. Apesar de estar cada vez mais simplificado e haver cada vez mais ferramentas à nossa disposição, e principalmente para os utilizadores que não estão familiarizados com a tecnologia, o processo de adquirir, armazenar e usar criptomoedas, nomeadamente a Bitcoin, pode ser bastante complexo. Isto porque, sendo a Bitcoin um ativo digital, descentralizado, o armazenamento deste ativo é da responsabilidade de nós próprios. Há várias soluções para guardar estes ativos, tal como, por exemplo, as carteiras quentes e carteiras frias, que depois iremos falar mais à frente, ou simplesmente confiamos nas corretoras para terem a custódia das nossas Bitcoins. Estar em controle de todo o meu dinheiro é revigorante, acho que é algo que nós todos procuramos. Contudo, traz desvantagens, tais como a perda de chaves privadas ou a falta de compreensão técnica que podem resultar na perda total de todos os nossos investimentos e todos os nossos ativos. Neste podcast, então, fica claro que, embora a Bitcoin represente uma inovação promissora para os desafios das moedas fiduciárias, ela enfrenta obstáculos significativos para se tornar na moeda do futuro. A Bitcoin, inicialmente concebida como uma forma de dinheiro digital peer-to-peer, é agora amplamente vista como um ativo de investimento, devido à sua volatilidade de preços. Esta volatilidade, acentuada pela descentralização, torna a Bitcoin mais semelhante a uma ação em bolsa do que uma moeda estável para as transações do nosso dia-a-dia. Além disso, a segurança, apesar da robustez da tecnologia da blockchain subjacente, é uma preocupação devido a possíveis falhas em entidades e ferramentas em seu redor no ecossistema das criptomoedas, como é o caso das corretoras ou das carteiras digitais. Já no seu sistema de peer-to-peer, que proporciona algum anonimato, é uma faca de dois gumes, porque embora proteja a nossa privacidade num mundo em que cada vez está mais ameaçada, também levanta preocupações sobre o uso da Bitcoin em atividades ilegais, como a lavagem de dinheiro e os financiamentos de terrorismo. Já a complexidade técnica, embora em constante redução, é ainda um desafio, principalmente para quem está agora a entrar neste mundo. A responsabilidade de armazenar os nossos próprios ativos digitais, o nosso próprio dinheiro, e recair isto sobre nós próprios, é revigorante. É se calhar algo que nós procuramos, não depender de bancos ou não haver o risco dos bancos nos fecharem, por exemplo, a torneira a qualquer momento. Mas por outro lado, apresenta riscos, como se houver uma perda de chaves privadas e falhas de compreensão técnica, pode levar a que todo o nosso dinheiro se perca e fiquemos sem aqueles investimentos para sempre. Em resumo, a jornada da Bitcoin para uma adoção em massa é repleta de desafios, desde a mudança de percepção até a questões práticas como é a volatilidade, a segurança e a complexidade técnica. No entanto, o potencial revolucionário das criptomoedas é imenso e continua, apesar dos seus desafios, a ser a melhor solução ao modelo de moeda fiduciário que já percebemos que tem graves problemas e não parecem abrandar. Ficamos então assim hoje, por aqui, neste episódio do Primeiro Estranha-se e depois Cripto Ganha-se. Mantém-te curioso e até breve.